Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra, hoje com a presença ilustre da minha amiga Anne Almeida, mulher de Deus, psicóloga, e o bate-papo hoje vai ser incrível demais. Eu te peço para você que está chegando aqui nesse momento, fique conosco até o final, crie uma expectativa no seu coração de que Deus vai falar com você poderosamente e você pode estar falando, mas eu não tenho problema nenhum, mas eu não preciso de psicólogo nenhum, não preciso ouvir nenhum bate-papo desse tipo, por experiência própria. Quando a gente nega, é porque a gente de fato está precisando ouvir algumas coisas. E aqui também eu quero agradecer a você que está chegando pela primeira vez. Muito obrigado. Isso aqui é o podcast Papiando a Palavra. Eu costumo dizer, Anne, que é a loucura que Deus colocou no meu coração para conversar com pessoas de uma forma leve, super descontraída, mas com a responsabilidade de levar a verdade do Evangelho para atingir o coração daquele que está perdido, angustiado, que não sabe o que fazer, e a palavra do Senhor que é a bússola para a nossa vida e que vai guiando as coisas que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Agradecer também para o nosso patrocinador, que é maravilhoso, eu sou muito suspeito para falar, que é a revista Orlando Gospel. Eu também não posso falar que não é maravilhoso, senão a Luciana me manda embora, né? A patroa aí já era, então tem que falar sempre no melhor. Brincadeira, Lu. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, sempre gosto de agradecer. E também passar para você que é membro do canal, que essa semana, Anny, eu estava vendo as estatísticas e Deus, ele é maravilhoso. Que a gente aqui do podcast precisava cumprir com algumas responsabilidades e a gente não fazia ideia da onde que é tirar recurso. E do nada veio um monte de gente, né? Do nada, entre aspas, né? Se inscrevendo como membro, chegou, a gente conseguiu arcar com a responsabilidade para a honra e glória do Senhor. E muito obrigado para vocês aí pela ajuda. E não esqueça, né? Curta aí, já vai dando like, comenta, nem que seja um amém, amém, glória a Deus, oi, 2, 3 pontos, não tem problema para poder ajudar no engajamento do nosso vídeo. E sem mais delongas, né, que essa é a parte que eu preciso me alongar um pouco, como algumas pessoas dizem, a parte chata de todo começo de podcast. Passar a palavra agora para minha amiga Anne Almeida. Fala um pouco para a gente aí, Anne. Quem é a Anne Almeida? Ah, bom, primeiramente, pastor Rafael, quero dizer que assim, um privilégio estar aqui para a gente poder conversar, para a gente poder é, é, abordar, né, alguns temas aqui. Eu sou a Anne Almeida, eu sou casada, mãe de 2 filhos, vivo nos Estados Unidos. Eu sou formada em psicologia, né, psicóloga em formação no Brasil. Eu tenho mestrado em terapia familiar e casamento, pós-graduada em neurociência do comportamento e também tenho um livro, né? Escrevi um livro há 2 anos, onde eu conto minha história de superação. Depois vou falar um pouquinho mais sobre o meu livro. Eu também tenho um projeto que eu trabalho com mulheres e esse projeto a gente trata sobre saúde emocional à luz da palavra de Deus. Então, a cada encontro, a gente aborda um tema que vai trazer crescimento para a vida emocional, e tudo baseado na palavra de Deus, né? Então, esse é um pouco, assim, do trabalho que eu tenho exercido, assim, no momento, e a gente vai, de alguma maneira, levando aquilo que a gente carrega para abençoar a vida dos outros, né? Através da nossa história mesmo. Verdade, amém. Seguindo aqui um cronograma dentro de todo o Papinha na Palavra, que é uma pergunta que eu gosto de fazer para todo convidado, porque eu acho incrível como Deus trabalha na vida de cada pessoa. Conta para a gente um pouco aí, como é que foi a sua experiência de conversão? Então, eu me converti, eu ainda era muito nova, adolescente, eu estava com 14 anos, e eu me lembro que eu vim de uma família que não era cristão, nem os meus pais, nem familiares, nada. E eu me lembro que a gente se mudou de cidade e uma tia começou a ir para a igreja e ela chamou para ir. Eu já tinha ido na igreja umas 2 vezes e eu lembro que eu chorava muito e eu não entendia por que eu estava chorando.
E nesse dia, quando ela me chamou, eu fui para a igreja e eles a chamaram lá na frente para aceitar Jesus, que queria aceitar Jesus. E eu me lembro que eu fui e eu era uma garota muito muito triste, porque eu carregava muitos problemas, né? Muitos problemas emocionais, tinha muita questão, pensava até sobre a questão assim de não ter prazer em viver. E eu me lembro da minha oração, foi naquele dia, foi Jesus, está todo mundo falando que você transforma e muda a vida. Então, eu vou entregar minha vida para você hoje, porque se eu continuar cuidando dela, eu vou acabar com ela. Eu lembro que minha oração foi essa. Então, eu estou entregando para você hoje. E foi meu primeiro contato mesmo, assim, sabe? Que eu digo assim, com o evangelho, né? Mas, de fato mesmo, uma conversão profunda, real, genuína, de mudança e transformação de vida veio acontecer depois, lá nos meus 24 anos, 25 anos. Né? Então, eu tenho uma história, assim, que ela é um pouco... Né, eu frequentei muito tempo a igreja, mas não gerou muita transformação. E depois, no livro, aqui para falar um pouquinho mais do livro, vai dar para entender um pouquinho mais sobre isso. Né? Então, Amém. eu passei um período, assim, dentro da igreja, mas em inércia, sabe? Assim, muito sem conhecer de verdade, de fato, quem era Jesus. Eu me vi dentro desse exemplo, porque algumas pessoas se escandalizam quando eu falo que eu já estava na igreja, já era líder de juventude, já estava no seminário estudando, mas não era convertido ainda. Uhum. A gente parece que entra em algumas situações no modo automático e vai Uhum. reproduzindo as coisas, Isso, mas a isso, gente mesmo sabe que no coração ainda não é é, Cristo reinando, não é Ele que isso. está ali mandando, é o ídolo que nós adoramos, que se chama pelo nosso próprio nome, as nossas vontades, o nosso ego e tudo mais. E quando você falou isso, eu lembrei aqui agora, eu falei, cara, eu já passei por algo semelhante. E quantas pessoas não estão passando nesse exato momento também De por alguma essa? forma, a gente meio que acaba se enquadrando dentro de um convívio social religioso e se estaciona ali e passa anos sem verdadeiramente conhecer e ter a vida de Cristo na nossa vida, né? Amém. Então, quando a gente começa de verdade experimentar a vida de Cristo na nossa vida, é onde as coisas começam realmente a fazer sentido, né? E é isso. E aproveitando aqui agora que você falou que o seu livro, Além da Face do Abismo, está totalmente ligado com essa sua trajetória de conhecimento de Cristo e tudo mais, nesse espaço-tempo que você falou, né? Na sua adolescência até os 24 ali aproximadamente. Fala um pouquinho dessa obra aí, que eu tenho certeza que a história é incrível. Então, antes de falar, deixa eu só mostrar a capa, porque vai fazer sentido, né? Aqui, ó, se você conseguir olhar, tem uma mão, uma ovelha aqui, né? Uhum, Aqui tem toda uma... Isso daqui literalmente representa o que Cristo fez na minha vida, né? maneiro. Jesus, ele foi essa pessoa que me tirou, a ovelha que caiu no abismo e precisava ser resgatada por Jesus. E quando eu cheguei na igreja, né, aos meus 14 anos, como eu comentei agora há pouco, já com uns episódios depressivos, que uma parte é natural na adolescência, outra parte não é tão natural assim, porque vinha do contexto onde eu convivia, né? Eu cresci num lar com muitas dificuldades, com meu pai e minha mãe, assim, sem entendimento de quem eles eram, sem ter Jesus, sofrendo com os próprios problemas que eles carregavam. Então, crescer num ambiente onde, né, a droga faz parte, onde o abuso sexual fez parte, a incompreensão, então foi gerando em mim muitos problemas emocionais, né? Autoestima muito baixa, é, uma distorção em relação à minha identidade muito grande, né? Como todo bom adolescente que passa por crises que são consideradas normais em relação à busca da identidade, eu passei isso dentro da igreja. Então, eu até falo no meu livro que eu cheguei na igreja com 50% dos meus problemas e saí de lá com, né, com outros 50%.
né? Saí de lá arrebentada. Mas como assim, Alice? Porque, infelizmente, eu acabei passando por abuso sexual de novo dentro da igreja. Né? Então, assim, eu já tinha isso no contexto ali da minha infância, né? 2 vezes, e ali na igreja. Então, assim, foi muito difícil tudo aquilo, então eu conto sobre isso no livro, né? Como eu cheguei até ali, o que aconteceu e como aquilo destruiu a minha vida, né? Como o lugar onde que era para eu encontrar vias de fato o Senhor Jesus, apoio, foi aonde que eu realmente assim via minha vida emocional sendo destruída, né? E aonde eu falo assim, foi aonde literalmente eu caí nesse abismo, né? E é muito lindo porque o nome ele vem de um sonho que eu tive, né? Então eu conto toda a história. Então, é para incentivar você se você gosta de ouvir histórias de superação de pessoas que passaram por muitos problemas emocionais e encontrou cura e restauração em Cristo Jesus, né? Eu te incentivo. E até eu abordo um pouco a questão do abuso sexual, sabe, pastor? Porque uma em cada 3 crianças, uma em cada 3 meninas e um em cada 5 meninos são os números que se encontram aqui nos Estados Unidos, de crianças que são abusadas sexualmente. Eu acredito que no Brasil esse número é maior, porque existe uma questão de leis que não são cumpridas no Brasil. Aqui as coisas são um pouco mais rígidas, então acredito que no Brasil esse número seja muito maior. E as consequências que isso traz para a vida da gente. Então eu abordo tudo isso, né? Eu abordo o que né? Desmistifico o que é o abuso, né? O que não é. Então eu abordo dentro desse aspecto, né? Tudo que Deus fez, como foi o meu processo de cura, de restauração, até aqui, né? E hoje eu tenho me tornado uma mulher que sou curada em Cristo Jesus, entendo quem eu sou à luz da palavra de Deus, sou psicóloga, ajudo pessoas e hoje eu tenho um chamado ministerial para levar cura e restauração emocional. Olha que coisa linda, é só Deus que faz essas coisas, né? Ele pega o Verdade. improvável, ele pega o ferido, arrebentado emocionalmente, limpa, restaura, cura e levanta para levar cura para outras pessoas. Isso é a coisa mais maravilhosa. Então, o meu livro eu trago essa história, né? Eu trago o meu contexto de vida e tem muita gente que se identifica, né? Eu apanhei demais na minha infância, então a gente tem muitas coisas que muita gente se identifica, né? De um lar com pobreza, com muita pobreza, com muitos problemas familiares, né? Muitos problemas financeiros, com às vezes muita violência dentro de casa, né? Violência física, o abuso psicológico, o abuso sexual. Então eu passei por tudo, tudo isso aí, né? E saí viva para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. É uma parte da sua história que eu, como um cristão e como um pastor, eu não consigo ficar tranquilo com essa situação, porque a igreja é para ser o lugar de acolhimento, a igreja é para ser para as pessoas o melhor lugar do mundo, e ter algumas coisas E, é muito complicado. e assim, pastor, de maneira nenhuma, o que Deus fez em mim, hoje eu seria assim, se fosse olhar pelo contexto da minha história, a igreja seria o último lugar que eu ia desejar pisar, né? Ia ser assim, com certeza não ia querer conviver com a igreja. Mas quando Jesus faz a obra, ele faz completa, né? E a gente É, passa a entender que não é a igreja, mas infelizmente muita gente dentro da igreja usa o evangelho para despejar suas mazelas e seus problemas na vida de outras pessoas. Mas eu, de maneira nenhuma, no meu livro, eu até foco, né? Que eu incentivo as pessoas a conviverem como igreja, né? sim. Conviverem como corpo de Cristo, estarem numa igreja. E eu ainda deixo algumas dicas de como você reconhecer lobos disfarçados de pastores, né? Esse exemplo que a senhora deu é a interpretação correta de João 10:10. Esse tipo de pessoa é o que veio para matar, é o que veio para roubar, é o que veio para destruir. Em lugares que você não imagina, porque os lugares que você sabe que eles estão, você quer ficar longe, Sim, né? Agora, eles estão nos lugares que a gente não imagina. é complicado, né? E isso aí com certeza é um assunto que daria umas 2 horas
de É, podcast. Já fica aí um convite para um 2.0 lá na frente para a gente abordar somente sobre esse assunto, que isso. eu tenho certeza que vai ser bem interessante. E aqui até deixo uma ideia para a galera que está nos assistindo sobre essas questões. E, cara, você tem as escrituras, você tem um joelho para dobrar, uma boca para falar e pedir orientação a Deus sobre as coisas. É, tem coisa, Anne, que eu vejo assim que está muito ali na cara. Mas por conta de uma cegueira e tudo mais, as pessoas não tomam uma providência, as pessoas não fazem isso. Eu conheço um rapaz que se converteu num contexto muito complicado, que o pastor bateu nele, tinha uma, como é que eu posso dizer, um, um um abuso moral em certas medidas, né? De mandar na vida, você não é isso, você não é aquilo e tudo mais. E ali o conhecimento daquele homem sobre si mesmo ia só descendo, então preciso viver o outro, eu não vivo a minha vida e tudo mais. E, cara, se você que está nos ouvindo, nos assistindo, está passando por uma situação dessa, peça direção a Deus para você ir para uma igreja bíblica. Isso. Por- Líderes abusivos, né? Ó, se você se identifica com esse tipo de assunto, te aconselho, né? Assim, leia meu livro. Não é porque eu quero vender meu livro para você. Graças a Deus, eu não preciso, né, dos recursos financeiros desse livro. Esse livro, o intuito, ele é abençoar pessoas mesmo, no sentido de levar conhecimento. Porque quando a palavra de Deus fala sobre a gente, né, conhecer a verdade é trazer libertação para a vida da gente. Quando a gente conhece a Bíblia, a palavra de Deus gera em nós tudo que a gente precisa. Quando a gente conhece sobre determinadas coisas, quando a gente conhece sobre nós mesmos, isso vai gerando uma libertação, é a possibilidade da gente sair daquele lugar de cativeiro para a gente poder viver uma vida em liberdade. Verdade. Então aí você aí, ó, a gente vai botar o link aqui na Isso. descrição. Aí depois, no final do bate-papo, você clica no link, vai lá, compra, aproveita e adquire Isso. conhecimento. Adquirir conhecimento é sempre bom, e principalmente quando o assunto é sério da forma que é, para a gente poder. Ah, mas eu não passo por esse tipo de problema. Mas você conhece alguém que passa e você pode ser um agente para transformar a vida dessa pessoa. Uhum. Minha amiga, como o nosso tempo é curto hoje, e aqui para a galera que gosta de reclamar quando o podcast dura menos de 1 hora, que ela tem a responsabilidade dela, ela mora a alguns quilômetros só aqui da onde eu moro aqui no Brasil, né? Ela mora logo ali nos Estados Unidos, só um pouquinho distante. Então, hoje o bate-papo vai ser um pouco curto comparado com os outros, mas relaxa, fica tranquilo que depois, daqui a um tempo, a gente vai gravar de novo, com bastante tempo, e você vai poder ficar tranquilo. Porque tem gente que reclama, Anny, quando o bate-papo é menos de 1 hora. Tem gente que Ah, gosta. Isso é bom, porque dá para ver que o pessoal está gostando do isso. conteúdo, então, de boa. Mas já vou passar aqui direto agora para a parte das perguntas que a galera colocou lá na caixinha de perguntas do Instagram para a senhora. E a primeira pergunta é a seguinte: como posso utilizar a psicologia em parceria com a palavra de Deus? Ó, a psicologia ela é uma área da ciência que estuda a psique, a mente humana, né? Assim como a gente tem a medicina que vai estudar tudo sobre todas as áreas do corpo, a psicologia ela vem para focar nessa parte, né? Do entendimento, né? Da compreensão da mente e os seus processos, né? Então, emoções, sentimentos e tudo isso. Então, quando a gente fala de psicologia, a gente está falando de uma ciência que não é tão antiga, né? Mas e que vem sendo difundida e modificada demais. Então, ela demorou um grande período de tempo para realmente alavancar, para surgir novas teorias, né? Então, ela qual que é um problema que a gente às vezes enfrenta dentro da igreja de não entender o que é a psicologia? Porque às vezes, como a psicologia ela tem vários ramos, várias áreas, várias abordagens teóricas, e muitas delas talvez os cristãos não possam se identificar,
é onde que às vezes acaba de alguma maneira distorcendo de fato o que é a psicologia, né? Então, porque a gente vai encontrar diversas linhas, né, teóricas, e tem algumas que realmente às vezes não vai bater com aquilo que a pessoa acredita, né? Com aquilo com aquilo que ela entende como sendo verdade. Então, a gente tem que entender que a psicologia ela é uma ciência que estuda o homem, né? Tanto nos seus processos cognitivos, de funções de cérebro, né? Tanto quanto na questão assim do entendimento de como o homem é, os seus processos de desenvolvimento, para ele chegar à compreensão de quem ele é e aprender também a lidar com as suas questões internas. Para isso que a terapia, né, ela vem fazendo, ela tem esse papel. Né? Então, quando a gente fala de psicologia, a gente abrange muita coisa. E sabe o que eu vejo, o pastor Rafael? Que muita gente não consegue nem distinguir, não tem o entendimento do que é um terapeuta, do que é um psicólogo, do que é um psicanalista, e eu vejo que tem muita confusão. Recentemente, eu comecei a trabalhar, né, atender uma pessoa, ela falou assim, a minha pastora não disse que eu não precisava de uma psicóloga, mas que eu precisava de uma terapeuta. Né? Eu falei, eu sou terapeuta. Tanto que o meu mestrado é em terapia familiar, né? Então, assim, tem um pouco a gente tem que entender um pouquinho assim, ó. Um terapeuta, que, por exemplo, assim, eu posso fazer um curso em terapia holística, eu vou me tornar um terapeuta. Então, eu tenho que entender, quando eu vou buscar um terapeuta do quê? O que ele estudou, né? Um psicanalista, né? Nem todo psicanalista é psicólogo, mas todo psicólogo pode ser um psicanalista. Porque a psicanálise é uma linha, é uma abordagem teórica, né? Então, eu tenho que ter, só colocando esse ponto aí para as pessoas, quando forem buscar alguma informação, procurem entender, né? O que a pessoa fez. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que... Eu lembro que quando eu comecei a fazer psicologia, eu cheguei para minha pastora na época e falei assim, eu me matriculei no curso de psicologia e estou fazendo psicologia. Ela falou assim, não vai se desviar, hein? Aquilo marcou, né? Normal. Por conta de muito desse preconceito, de como assim você vai fazer psicologia, você desvia, né? De fato, tem muitas coisas que você estuda lá que não vêm de encontro com a palavra de Deus, principalmente em relação ao evolucionismo, principalmente algumas abordagens que colocam o homem como centro de todas as coisas, né? Que a sua vida tem que ser dirigida em torno do... Ele senta no trono e ele faz o que for bom para ele. Isso foge do evangelho. Né? Porque a gente vê que a vida em Jesus, o convite é para outra coisa. Jesus senta no trono e você submete ao senhorio de Jesus Cristo. Então, a psicologia, ela é uma bênção, ela é uma ferramenta maravilhosa, mas você tem que passá-la pelo crivo da palavra de Deus, e como em tudo na vida, pastor, a gente tem que reter o que é bom, é isso que a palavra de Deus nos diz. Né? Em tudo, em tudo. Então, você vai ter que aprender a olhar e ver o que serve e o que não serve. O que não serve, você descarta. Tem várias coisas dentro da psicologia que não servem para o meu estilo de trabalho, não serve para a minha visão de mundo, para minhas crenças e valores que são baseados dentro da palavra de Deus. Mas a psicologia, ela é uma ciência maravilhosa. Eu terminei agora uma pós-graduação em neurociência do comportamento. Você começa a ver aquilo ali, você fica apaixonado, você começa a ver o funcionamento do cérebro, né, como isso influencia no teu corpo, na tua alma e, consequentemente, no teu espírito. Você começa a ficar apaixonado, você fala, gente, a ciência é coisa linda, ferramenta maravilhosa que foi deixada por Deus para a gente poder usufruir, para entender o ser humano e ajudar pessoas. Entendi. Mas a gente precisa tirar um pouco do preconceito, né? Aí confundir, às vezes as pessoas confundem também um pouco psiquiatria com psicologia, são coisas diferentes, cuidam do mesmo, né, da saúde mental, mas um é um médico que estudou medicina, né, e que se especializou em psiquiatria, né? Outro é o psicólogo, um prescreve medicamento e ele foca no físico, no orgânico, em saber como o remédio da depressão vai fazer efeito, como, né, a ansiedade está sendo controlada, e o outro vai olhar os fatores emocionais e psicológicos do controle do seu comportamento. Então, são coisas diferentes, né? Não é coisa para louco, embora no hospício você vai ter o psiquiatra e o psicólogo, mas o psicólogo não é coisa para louco. O cristão precisa abrir. E se ele tiver louco, glória a Deus que tem o psicólogo e o psiquiatra que vai poder tratar, né? Então, mais uma vez, ferramenta deixada do céu para ajudar o ser humano. Acho que a questão principal que a gente precisa botar em mente, eu digo a gente, a igreja em si, é abandonar essa questão do preconceito.
Isso. porque nós entendemos que é o Senhor quem dá inteligência para o ser humano, e tudo aquilo que o ser humano criou para benefício da saúde do ser humano é algo que Deus está no controle para poder Exato. guiar e usar como ferramenta. Eu tenho, Ana, uma dificuldade com uma situação, e aqui no bate-papo o convidado ele é livre para comentar ou não comentar dos assuntos sem problema nenhum. Você falar, não, eu não quero falar sobre isso, a gente passa por uma outra ideia. Recentemente, eu comecei a observar que surgiram-se muitos pastores, pregadores, que têm como foco a questão do coach. Eu sou de uma linha de teológica arminiana wesleyana, mas o meu coração pulsa pela teologia reformada, né? Não no sentido de salvação, ser calvinista, mas o estilo de pregação, a pregação expositiva, eu sou apaixonado, a visão que as escrituras trabalham ao ser humano, né, nos coloca no nosso devido lugar, como você bem deu o exemplo, não do homem no centro das coisas, mas Cristo no centro e a gente obedecendo a ordem de quem realmente manda. E eu vejo que algumas pessoas têm o apoio dentro da questão da psicologia para se tratar de alguns assuntos ali com essa teologia do coach, vamos dizer assim. O que você acha disso? Olha, polêmico, polêmico. Não estava nem aqui, vem agora. Eu tenho a minha visão, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode ferir algumas pessoas, Sim. né? Eu não sou preconceituosa em relação a algumas questões do coach, mas acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, a gente tem que ter um entendimento que a gente está lidando com pessoas. E pessoas pulsa no coração de Deus. Deus enviou o seu único filho para salvar a humanidade, que é feito de pessoas. Então a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Assim como eu falei da questão da psicologia, né? Eu tenho que reter o que é bom. Então o que acontece? Eu vejo assim que as igrejas, infelizmente, hoje em dia elas buscam muito resultado, né? O homem a gente vive uma era em que o homem ele é medido pelo resultado que ele dá. É. Né? Então, assim, se você tem X mil seguidores, é porque você é uma pessoa muito. Tem tanta gente que não tem conhecimento, assim, não tem seguidor nenhum, mas tem um conhecimento astronômico, são pessoas que fazem diferença no seu dia a dia. Então, é medido muito por resultado, pelo que você está fazendo em massa, pelo que você está adquirindo de números, tanto financeiro quanto de Uhum. alcance de pessoas. E a igreja, ela muitas vezes, ela às vezes foca muito nessa coisa do crescimento. Né? E hoje a gente vê que algumas técnicas de PNL, algumas coisas do coach, ela tem atraído muita gente. Então eu acredito que talvez seja aí aonde que de verdade algumas coisas entraram dentro, né? Entraram na igreja e começaram a talvez ganhar muito espaço. E quando a gente fala, vamos falar assim, ó, vamos saber a verdade, né, pastor? Quando, quando você vai ministrar, que a gente que ministra a palavra de Deus, você vai ministrar, se você traz uma palavra de exortação, a reação das pessoas é totalmente se você traz uma palavra de fé, de que você pode, né? Quando Verdade. você usa um contexto positivo, você traz uma psicologia positiva, uau! Né? Então, como o coach ele vem muito com essa coisa de desenvolver, né? De procurar desenvolver muitas potencialidades, de você conseguir ver o quanto você pode. E isso atrai muito, é muito gostoso, porque você consegue gerar, sabe, a produção de alguns neurotransmissores no seu espectador. Uhum. Né? Então, através da minha fala, através da minha palestra, através daquilo que eu estou trazendo, eu consigo gerar né, a produção de serotonina, de dopamina no cérebro do meu ouvinte. Então, é muito bom você usar técnicas para você atrair pessoas, só que é muito perigoso. Porque a transformação da vida das pessoas não são feitas por frases de efeito, de impacto que você traz, ou por palestras maravilhosas onde você sai de lá achando que você é super girl ou super homem, que você vai transformar o mundo. Daqui a pouco a dopamina, a serotonina caiu do teu organismo e você volta para a realidade.
E comportamento, ele é uma coisa que você conquista a mudança dos seus hábitos, não são coisas que acontecem do dia para a noite, é do reforçar, do refazer, onde acontece um processo de aprendizado e uma transformação de fato. Entendeu? Entendi. Então, você tem que tomar muito cuidado. Hoje eu já conheci pessoas que pagaram muito dinheiro para fazer alguns cursos, sai de lá achando que vai ficar rico, milionário, que todos os problemas acabaram. Um mês depois, ela ficou com uma dívida de 20 mil reais e não houve, de fato, transformação na vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e sondar o coração, o que é que está por trás, o que eu realmente estou buscando. Transformação verdadeira, ela tem custo, ela tem preço. Tá? Não é uma coisa que você vai... O meu marido, ele gosta de dizer assim, que Deus não é como uma vending machine, que você chega, coloca uma moedinha, aperta e sai a latinha que você quer. Né? Então, eu vou Exatamente. compartilhar aqui algo muito forte que o Senhor falou comigo. Muito forte. O Senhor falou assim comigo há um tempo atrás, quando eu comecei a observar esse movimento dentro da igreja. Tá? Como eu disse, eu não sou contra nada, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode tirar alguns princípios para colocar coisas que não são princípios espirituais. Sim. E um dia o Senhor falou assim para mim, eu comecei a falar, Senhor, o que eu posso, né, por gostar muito de cérebro, entender e ter esse entendimento que um storytelling pode produzir, né, um determinado hormônio na outra pessoa, para ela se sentir bem, para ela ter curiosidade. São técnicas para atrair o público. E um dia eu, no meu quarto, conversando com o Senhor, e o Senhor falou assim, filha, quem não tem unção busca técnica. Pastor, vou falar aqui para você, aquilo assim, para mim, tipo, parou tudo, foi algo assim, ó, pá. Caramba. Eu falei, uau. A partir daquele dia, não tinha no meu coração intenção de buscar técnica para atrair o público, porque eu acho que quem convence é o Espírito Santo de Deus, que convence do juízo do pecado. Mas eu falo assim, que se tivesse alguma intenção no meu coração, aquilo ali já fez. Quem não tem unção, busca técnica. E eu não quero viver por técnica, eu quero carregar a unção de Cristo Jesus que habita dentro do meu coração. Porque aonde eu for com a unção do Espírito Santo de Deus, isso vai trazer transformação, porque não sou eu que transformo. Não é a minha história que transforma, mas é Cristo em mim, através do que Ele fez na minha vida. Verdade. É isso. Isso que Não a vou senhora... entrar mais em outros aspectos, pastor, me perdoe. Tranquilo. Isso que a senhora entrou já é mais do que suficiente sobre a questão do exemplo da técnica e da unção. A técnica, ela é do momento. Uma hora uma técnica funciona, daqui a pouco é necessário criar uma nova técnica para funcionar naquele momento e assim vai. A unção, ela é completamente diferente. Não que a técnica seja ruim, tá? A Sim, técnica é sim. boa. Eu, no meu trabalho, eu uso técnicas para trabalhar, né? Ferramentas. Não é que a técnica é ruim. Eu não posso levar o meu ministério em técnica. Não é a técnica, é a Sim. unção, é a presença de Deus. Unção é a capacitação do alto para exercer algo. Não é isso? Sim, com certeza. Não, assim, a questão é de algumas pessoas utilizam a técnica como um fim, Isso. quando, na verdade, o papel da técnica é o meio. Cada pessoa tem uma forma de se expressar. Eu, por exemplo, eu não sou aquela pessoa que eu vou conversar ou pregar e falar do evangelho para as pessoas daquele sentido muito amarrado, né? Ó, boa noite, estou aqui para verbalizar algo sobre a palavra de Deus. Por obséquio, você poderia prestar atenção, isso não sou eu. Se eu fizer isso um dia, eu vou estar forçando uma barra absurda. Algumas pessoas falam, poxa, mas às vezes você fala um coé, mano, cara e tudo mais, mas dessa forma, vamos dizer assim, com essa técnica, eu consigo me comunicar com uma galera que não é tão formal e tem a questão da formalidade como algo negativo, porque isso existe, infelizmente. Eu não vejo a formalidade como algo negativo. Pelo contrário, eu acho que tem os momentos, tem um local certo para se tratar de uma forma formal, por exemplo, seminário, academia. Quando a primeira vez que eu fui pregar na capela, eu preguei do jeito que eu converso aqui no podcast. O pastor falou: a mensagem foi excelente, está bem organizada, está tudo direitinho, mas eu vou te dar um zero, porque você precisa aprender a falar. Você está numa academia, você não está na esquina da tua casa. Eu falei, pô,
na hora, tipo, hoje eu entendo e fico de boa. No dia eu não fiquei, não. Fiquei um pouquinho agitado, porque demorou pra caramba para organizar o sermão e tudo mais. Mas é verdade, isso são coisas que a gente precisa filtrar e tudo mais. E sempre, uma coisa que eu aprendi, Anne, com o tempo, e Deus sempre fala muito isso ao meu coração. O princípio, ele é eterno. As formas, elas são mutáveis. Cada tempo é necessário uma forma diferente. Hoje nós estamos num tempo que a internet vai espalhar os vídeos muito rápido. Daqui a um tempo, a mesma internet vai estar espalhando vídeo muito curto, muito rápido, que as pessoas não vão ter mais uma paciência para ficar 1 hora, 10 minutos, 5 minutos ouvindo uma mesma mensagem. Então vai ter que ser um vídeo de 1 minuto, como tem em algumas plataformas, né? E é muito eficiente. E são os métodos. Mas o princípio, a mensagem, ela precisa sempre ser a mesma, né? É somente o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, e é o Senhor que transforma. Então, são coisas que a gente observa-se no nosso dia a dia, na vida, que a gente precisa sempre filtrar, como você falou, né? Não ser o preconceituoso em falar que isso aqui não serve e tudo mais, mas a questão do equilíbrio, que eu acho sempre que ele é o mais importante, até porque o evangelho não são extremos, né? O evangelho é o equilíbrio o tempo inteiro. Isso é Exato. maravilhoso demais. Passar aqui rapidinho para uma outra pergunta, que é Tá. uma que eu tenho uma curiosidade e vai atingir bastante a classe que eu participo hoje, vamos dizer assim. Pastor, precisa de psicólogo? Ser humano precisa de psicólogo. Por quê, gente? A gente tem que entender. Aí vem a questão das ferramentas, pastor. A psicologia. Um livro, pastor, você acha que é uma ferramenta boa? Claro, aqui. É uma ferramenta boa. Um curso é uma ferramenta boa? Sim. É uma ferramenta boa. Terapia é uma ferramenta maravilhosa. Eu não estou puxando sardinha para o meu lado, tá? É assim, porque é a minha profissão, porque eu falo que é profissão / ministério. Mas é que o que eu vejo, pastor, de transformação na vida das pessoas é sensacional. Mas eu vou fazer um parênteses, uma observação muito importante, tá? Saiba com quem você vai fazer terapia. Porque eu já vi pessoas indo fazer terapia e acabar com as suas vidas depois do processo terapêutico. Porque esses psicólogos não são pessoas com entendimento em Cristo Jesus, não são guiadas pelo Espírito Santo, tá? E aí você tem que tomar muito cuidado. Porque vamos lembrar que a psicologia comum, ela tende a colocar o homem no centro, né? E aí, quando você está falando com um cristão, hoje eu atendo basicamente cristão, pastor. Hoje, se for olhar 100%, praticamente todos os meus pacientes hoje eles são cristãos. Então, e aqui nos Estados Unidos eu tenho uma coisa maravilhosa, que no Brasil ainda é um pouco amarrado. Aqui eu sou uma psicóloga cristã, eu estou debaixo da umbrella religiosa, eu optei por não ficar debaixo da linha da ciência, né, da mental health, né, da saúde mental. Eu tenho a opção de ficar debaixo da umbrella religiosa, então eu sou uma terapeuta cristã. Falo terapeuta porque aqui o meu mestrado é em terapia, né, a minha licença é de terapeuta aqui. Eu sou uma mulher, então quando eu vou anunciar meu trabalho, eu tenho que dizer que eu estou atendendo por uma via cristã, né, por um viés da palavra de Deus. Então, o meu trabalho, ele é para cristão, focado, olhando o contexto do espiritual como importante. Então, assim, tome cuidado com o que você vai fazer. Então, a psicologia ela é uma terapia, ela é uma ferramenta para todos, para líderes. E eu vou falar assim, ó, pastor cuida de tanta gente, por que ele não pode ser cuidado por alguém? E quando eu tô falando de cuidado, assim, ó, ele tá com um problema no dente, para onde ele vai? Pro dentista. O dentista vai cuidar do dente dele. Ele tá com sobrecarga emocional? Vai pro terapeuta, vai pro psicólogo, vai procurar um homem, uma mulher de Deus que possa contribuir, ajudar você a refletir sobre você mesmo, a pensar, a crescer no sentido de maturidade emocional,
entendeu? A refletir é isso. Não é uma pessoa que vai cuidar do tua alma. Eu acho que os pastores, eles têm que ter um acompanhamento de ter outras pessoas acima deles, né? Que é aquela pessoa que dá o apoio espiritual. Uhum. Mas ele precisa de ter alguém que ajude ele nas questões e nos conflitos. Porque pastor tem conflito, pastor tem problema, pastor tem crise, pastor é gente como todo mundo. É gente. Pastor é um ser humano, né? Não é um robô, não virou uma máquina. Isso aí que. Né? Infelizmente, tem uma galera que acha que, você é pastor, agora você não sofre mais, você não tem mais seus questionamentos. Eu falo, gente, acho que só piorou em certa medida, porque eu tenho que resolver os meus problemas e ser um E o do apoio para resolver um problema do outro. uma responsabilidade muito grande, porque agora ele é visto como alguém, é cobrado por aquilo, né? E aí, muitas vezes, como é que a gente vai fazer? A gente não tem, a gente precisa de um profissional que sabe Uhum, do que está dizendo. Ah, tô com crise de ansiedade, peraí, tô ansioso por quê? O que está por trás? O que está acontecendo? Isso uhum. daqui é orgânico? Isso daqui é de fundo emocional? Do que é? Da onde que está vindo? O psicólogo ele vai ajudar a fazer esse olhar, da onde que está vindo. Vamos lá, eu brinco quando eu falo que o psicólogo é um investigador das emoções. E até aqui, para quem está ouvindo, nos assistindo no momento, para você, meu amigo, minha amiga, pastor e pastora, deixa esse preconceito de lado, procura ajuda. Procurar ajuda nunca é demais. Aqui, não sei se aí nos Estados Unidos as pessoas têm essa visão, mas aqui no Brasil é algo popular que as pessoas falam que o ministério pastoral ele é um ministério muito solitário. É algo, o pastor é muito sozinho, é muito isso. E eu fico parando para pensar do porquê que é assim. Se realmente é solitário porque a Bíblia vai dizer que é solitário, ou porque a gente gosta de se fechar na nossa casinha, ficar quieta no canto, não quer expor os seus erros. Umas coisas assim que algumas pessoas falam que não gostam em mim é que numa aula de escola bíblica dominical, quando eu erro, eu falo para todo mundo que eu errei. E falo onde que eu errei e por que eu errei. Porque é que eu falo para as pessoas, eu falei, gente, a Bíblia nos orienta que nós devemos, todos nós devemos, confessar os nossos pecados uns aos outros. Eu não posso me deixar levar pela ideia de que hoje em dia o ser humano é assim, é assado, e eu não posso confiar no próximo. Mas a Bíblia me dá essa orientação, a Bíblia fala que isso é importante para a questão da comunhão, para estar junto, estreitar laços e passar para os outros que o pastor é, gente, como você mesmo colocou, é um ser humano, entendeu? Então tá aí os amigos aí, pega a ideia, tomara que você procure um profissional, qualquer Eu acho coisa. que Se atende é, online? atendo, atendo só Hum, online hoje. E eu acho assim que eu acho que é solitário porque a gente escolhe ser solitário. verdade. Né? Porque Não, muitas vezes eu não tenho coragem de me colocar no lugar de vulnerabilidade. ah, Só aí a gente vai poder falar muito, né? eu vou ser muito sincero com você. Eu não tenho esse tipo de problema. Quando eu erro, pô, gente, eu errei nisso aqui. Eu fui ignorante, eu falei demais, eu fui grosso, não prestei naquela atitude. E tomei a atitude errada e tô aqui pedindo perdão. Mas tem gente que fica, não, você não pode falar isso, porque senão as pessoas não vão te dar Você vai crédito. mostrar uma fraqueza tua, as pessoas não vão te ver como uma referência, porque agora você precisa ser cobrado como, né? Eu sei, mas eu acho que a questão tá que a gente precisa às vezes ser um pouquinho mais humilde e ver que o psicólogo ele não é só para quando você está com grandes problemas emocionais, né? Para você se conhecer. Psicologia, a terapia, ela ajuda num processo de autoconhecimento. Até para saber por que você está gritando tanto dentro de casa, por que você é tão arrogante, às vezes por que você é tão estressado, ou por Uhum, que às vezes você se sente com tanta inferioridade, por que você se compara tanto com outras pessoas. Isso daí tudo é coisas que a gente vai trabalhar e vai conseguir descobrir a causa, você vai poder olhar para tua história, fazer né, aprender a ter um novo olhar sobre aquilo. E são coisas que sim. influenciam na vida dos pastores no dia a dia, só que eles não se dão conta que um psicólogo pode ajudá-los. Aí fica na vergonha de procurar ajuda e os outros olhar e, não, não vou te dar crédito mais não. Eu gosto de reforçar, porque um dia eu fui confrontado diretamente sobre um problema que eu tenho, que é sobre a questão de rejeição. Tipo assim, é muito doido em alguns momentos eu pegar e olhar e falar, cara,
Isso, eu não fui rejeitado nessa situação, mas a minha visão, a minha leitura foi Uhum. que eu fui Então, rejeitado. Aí, quando o dá psicólogo um, vou dar um spoiler, então, para você. Meu próximo livro é sobre esse tema. me chamar para divulgar aqui no Papel na Palavra, para ir falar pra caramba. E aí, o psicólogo na época que me ajudou, o pastor Sérgio, grande amigo, até que deixar um abraço para ele, Sérgio Filho, gravou o Papiando a Palavra número 7 logo lá no começo, bem no comecinho. A gente conversando, identificou que era muito por uma questão da minha infância. Eu sou criado pelos meus avós, filho de pai e mãe separado. Meu pai vai para uma família, minha mãe vai para outra família e eu fico com meus avós. O interessante é que quando ele passou um exercício lá no dia para fazer um desenho, e eu até fiquei chateado no dia, eu falei, pô, não sou nenhuma criança, cara, que eu vou ficar fazendo desenho e tudo mais, e muito na defensiva, né, todo armado e tal. Negação. E ele foi falando, a gente conversando, ele, enquanto a gente vai conversando, você vai fazendo desenho. E eu guardo a figura desse desenho na minha mente até hoje, porque foi algo que eu consegui identificar em mim que era um problema. O desenho era o seguinte: era uma criança no meio, com duas barras do lado, de um lado uma família, do outro lado outra família. Uau, você Eu tô com, sozinho. eu tô com 31 anos hoje, foi quando eu tinha 26 que eu fiz. Ali você conseguiu se ver, né? Sim. E eu Muito fiquei assim, interessante você falei, contando cara, que isso, porque doideira. quando eu fiz terapia também, lá atrás, fiz muita terapia já também, e eu também fui desenhar minha família. E eu desenhei a casa, eu sozinha num quarto, e os outros três, meu pai, minha mãe e minha irmã, num outro ambiente da sala. É E ali assim, ela perguntou por que que eu estava ali. Ali eu falei, uau, era a forma como eu me via, e assim, né? e isso Então, é o tipo de situação que eu vejo que me atrapalhou muito no meu último demais. relacionamento. Dessa questão de querer atenção, mas por quê? Porque realmente precisava ou porque queria ser o centro da atenção. E chamava para mim, chamava para mim, chamava para mim, e é horrível isso pra Esperando que caramba. o outro vá suprir todas as nossas necessidades emocionais. Exatamente, Coisas que a gente exatamente. carregou lá da vida, às vezes uma necessidade emocional lá do pai, da mãe, a gente quer jogar, às vezes, sobre o nosso marido, sobre nossa mulher, sobre o É, namorado, sobre doideira. os amigos. É É tema complicado, profundo esse. Tem livro complicado. logo por aí, vindo por Opa, aí. então, Caí, pai, assim que chegar, avisa para gente fazer a divulgação aqui, para ajudar também a alcançar mais vidas, né? Como você falou, o objetivo dos livros que você escreve é alcançar e ajudar a vida das pessoas, né? Agradeço a Deus por ele ter te dado esse entendimento, que eu vejo muito que o nosso trabalho e algumas coisas que nós fazemos para todo mundo tem o objetivo de propagar a verdade, ser um agente de cura. Ontem, na igreja que eu preguei, eu expliquei sobre a questão da água quente, da água fria, da igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, versículo 14 a 22. Ali tem um contexto, né? A água quente era uma fonte de água termal na cidade de Herápolis que era usada para curar. Água fria de Colossos para poder saciar a sede. Então, ali que ele fala, antes fosse frio ou quente, antes você fosse um agente de cura ou um agente para saciar a sede daquele que tem sede. E quando eu vejo esse tipo de exemplo, eu fico, cara, a Bíblia se cumpre mesmo e Deus é fantástico, Maravilhoso. ele é maravilhoso. Eu costumo falar que Jesus, ele sim é o cara, ele sim sabe de todas as coisas e é o grande maioral nas Isso. nossas vidas. Minha amiga, pelo tempo que você me deu, a gente já Ó, vai quase você bater. tinha mais uma aí, né? Mais uma. Vamos fazer mais uma aí, mesmo que passe um pouquinho. Eu já tinha avisado aqui, já tinha. Que a Ah, gente passe beleza. uns 10 minutinhos. É só para a gente ter mais uma aí, para o pessoal não reclamar. Falar assim, faltou, queria mais um pouquinho. Quer perguntar mais O uma? pessoal reclama mesmo, o pessoal puxa a orelha. Tem uma aqui que eu acho interessante, que você até falou, né, que já tinha te passado antes, que ela não tem uma receita de bolo, mas eu acredito que vai ajudar bastante gente e é algo pessoal e pode me ajudar também com algumas questões. Que a pergunta é a seguinte: vivo desanimado e sempre procrastinando. O que fazer para vencer isso? A gente primeiro tem que entender que a procrastinação, ela é emocional, né? A procrastinação, ela vem... O que que é a procrastinação? Eu saber que tem que fazer uma coisa e nunca faço, né? Então, eu sei que eu preciso ir tomar uma iniciativa para fazer algo. Eu vejo aquela montanha de roupa ali que eu preciso dobrar,
mas eu passo para lá e para cá, não faço. Eu sei que a garagem tá uma bagunça, que eu preciso organizar. Eu sei que a torneira tá pingando e que precisa de conserto, mas eu nunca vou e faço. Porque, não estourou o cano ainda, então só tá pingando. A gente põe um copo embaixo e it's ok. Sabe essas coisas na vida da gente que a gente vê, que a gente... eu quero muito ler o livro, compro o livro, deixo o livro na cabeceira do lado da minha cama, mas eu nunca começo a ler o livro. Isso é a procrastinação, né? Então, eu vou lá e eu sei o que tem que fazer, mas eu não faço. Isso me lembrou até um versículo da Bíblia, né? Quando eu sei que tem que fazer, não faço. Eu tô pecando. Misericórdia de mim, Senhor. Procrastinação, ela é algo assim que ela é muito danosa, mas ela tem um fundo emocional porque ela está relacionada à área da vontade na nossa vida. Né? Então, são áreas da nossa vida que estão enfraquecidas, que a gente não consegue, a gente não tem domínio sobre aquela área, então a gente não consegue ver em práticas diárias, ela acaba se externalizando em práticas diárias, por eu não ter domínio sobre uma área específica da minha vida. Uhum. Eu estou agora finalizando um material fantástico que eu vou estar disponibilizando para as igrejas. Já tô programado para fazer com algumas, sim. Eu vou para o Brasil agora em maio, eu vou estar lá em Campinas, nós vamos fazer com a igreja do pastor Silvano, um trabalho, né, uma conferência de 2 dias, eu vou estar abordando esse tema, né, que é toda voltado para a questão da alma, o que é a alma, o entendimento do que é alma, né, então, porque se nós, né, espírito, alma e corpo, né, então o que é a alma, o que fica no meio dos dois e que afeta tanto um quanto o outro, e a gente precisa, o cristão, ele precisa adquirir conhecimento, ele precisa ter entendimento para que ele possa romper nas áreas que ele é preso. E a procrastinação é uma área que prende muita gente. Então, você não consegue ter domínio sobre a sua vontade. E aí você não consegue tomar a decisão. Você até tem vontade, mas você não consegue executar. Né? Sei Você como é até que tem é. o desejo de fazer algo, mas você não consegue executar. Você tem vontade de ir para a academia, mas você não efetivamente vai lá e vai. Né? Então, é uma área... E por quê? Né? Então, eu tenho que ter um entendimento de onde que isso está vindo. Né? Então, esse material que eu trago aí, ele vai abordar toda essa parte de mente, emoções e essa área, que é essa área da vontade, né? Que é o executar, porque é a vontade que te faz executar alguma coisa, é a vontade que te faz fazer, agir, né? Reflete nos teus comportamentos. Né? Então, essa é uma das áreas da passividade da área da vontade, né? Que é a procrastinação. Eu não consigo efetivamente ter o domínio sobre isso para eu ir e fazer. Entendi. Né? Assim, Então, não existe uma receitinha mágica, tem que ter a compreensão do que está acontecendo e o que está te levando a procrastinar tanto, entendeu? entendi. Eu já tive... Uma vez eu conversei com uma pessoa sobre esse assunto, e até aqui agora aproveitar o momento para eu tirar essa dúvida com uma profissional da área que, pelo bate-papo, dá para ver que é de uma extrema competência para responder. Uma vez me falaram que essa questão da procrastinação e tudo mais, às vezes do desânimo com isso, desânimo com alguma coisa, uma pessoa que já teve problemas de vício de drogas tem uma potencialidade a passar por esse tipo de situação. Isso é uma verdade? É a verdade no fato, assim, ó, de que a gente vai pegar algumas coisas, por exemplo, o vício de droga, na verdade, a pessoa que é viciada em droga, na verdade, ela foi se entorpecer com algo porque ela não conseguia lidar com a realidade. Assim. Depois tem toda uma modificação neuroquímica, por isso que a pessoa vicia. Uhum. Né? Então, a pessoa que se envolveu com droga, e a questão da droga é, eu quero parar e não consigo parar, tá vendo que cai de novo? Na questão da vontade, da decisão, né? Então, eu quero, mas não consigo. Então, na verdade, o problema da procrastinação não é porque ela usou droga, ela já usou droga porque, na verdade, ela já era um procrastinador. Entendi. Entendeu? Isso aí é um amigo meu, não sou eu, não.
Não tem problema, pastor, não tem problema. Se fosse, glória a Deus, Deus é o Deus que liberta de tudo, da droga. Então, assim, a procrastinação, ela é muito... Aí vem uma questão assim, eu procrastino porque eu já usei droga, Cuidado com as desculpas que a gente dá, né? A gente... Autossabotagem. Eu posso te dizer assim, Deus nos deu... Nosso cérebro é uma máquina. Deus colocou em nós um órgão que ele é sensacional. Você tem noção que, dependendo da emoção, do estímulo que você tem externo, ele pode, na hora, produzir uma determinada quantidade de neurotransmissor para você ter um comportamento de emergência, como o medo, por exemplo? Sim. A gente tem uma máquina, a gente carrega uma máquina que vai diminuir ou aumentar os batimentos cardíacos, né? Por exemplo, o medo, né? Você tem toda uma reação neurofisiológica para você preparar para lutar ou fugir. Uhum. Porque por causa de um barulho que você ouviu, eu ouço um barulho que eu suspeito que é uma explosão aqui do lado, eu na hora eu vou tomar uma ação, né? Então, assim, a gente tem uma máquina, que é o nosso cérebro. Gente, é uma coisa... E é aqui, na nossa mente que a gente cria tudo. Então, aqui você cria as asas, na nossa mente você cria as asas para poder voar, mas você cria os cativeiros para você morar. Então, eu que determino aonde que eu quero ficar. Se eu vou ficar no lugar de procrastinação, se eu vou ficar no lugar onde eu inicio e não dou continuidade, se eu vou ficar lá no lugar que eu vejo o pecado me segurando, né? Aí você vê, vai muito para o lado do pecado. Eu quero parar com a pornografia, mas eu não consigo. Eu quero parar de comer as minhas emoções, porque eu sei que eu estou comendo o tempo inteiro e eu estou engordando, mas eu não consigo. Eu quero parar de ser grosso e arrogante, mas eu não consigo. Então, eu tenho que abrir um pouco mais, sabe, pastor? Eu tenho que expandir. Eu tenho que buscar o conhecimento. Aí volta aquela questão da psicologia. Como a psicologia ela pode influenciar, como ela pode alinhar com a palavra de Deus? Porque ela vai dar o conhecimento, ampliar um pouco mais o conhecimento a respeito do funcionamento do ser humano, né? Uhum. Então, se você tem interesse sobre esse assunto, se quiser me acompanhar nas redes sociais, em breve vou estar trazendo esse material, eu vou abrir algumas classes, algumas turmas, para poder estar dando esse material, trazendo esse conhecimento do que é a alma, né? Quais as esferas da alma e como eu posso conseguir vencer. Esse material é a primeira parte de um material todo, agora eu vou iniciar a segunda parte, que é a parte de onde eu vou entrar especificamente sobre cura emocional. Aí onde nós vamos entrar sobre rejeição, como curar a rejeição, né? Baixa autoestima, todas as questões que a gente carrega como ferida emocional. Mas a gente tem que ter esse entendimento. Então, se você é um procrastinador, comece a olhar o que você deseja fazer, mas não faz, e tentar observar você nos momentos em que você pensa em começar a ler o livro, mas não lê. Que você pensa em agir, mas não age. Começa a se observar, a olhar o padrão repetitivo de comportamento que você tem. Boa dica. Eu vou fazer isso, porque eu tenho uma tendência absurda. E aí, Rafael? Eu já comecei pastor, uns 3 livros já. E aí, pastor, é o seguinte, quem é que manda na tua vida? Quem é que manda? É a preguiça, é o desinteresse. Eu vou falar, ninguém pode decidir por você. Ninguém, e você não pode decidir por ninguém. Se você falar assim, eu vou catar esse livro e eu vou ler ele do começo ao fim, nem que seja uma página por dia, forçando o meu cérebro a ler. Pode ser chato, mas nem que eu faça ele em 1 ano, em 2, mas eu preciso me comprometer comigo mesmo, que eu vou começar de capa a capa e eu vou ler esse livro. Você tá entendendo? Então, se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. Verdade. É determinar, né? Determinação. É determinar e você ir até o final. Verdade. Isso aí é... Eu tenho uma dificuldade. Já li muito mais. Já fui mais assíduo essa questão da leitura. Não que eu parei de ler, mas tem algumas coisas assim que eu fico, poxa, aí vem que a senhora falou, as desculpas. Tô trabalhando muito. Hoje eu tô chateado com alguma coisa. Hoje eu não sei o quê. Hoje não sei o que lá. Aí o livro vai ficando de lado. E você vai acostumando o teu cérebro a entrar no lugar de inércia, de preguiça. Porque quando você vai treinando ele... Eu falo, pastor, eu leio o tempo todo, eu busco informação o tempo todo. Eu tô no carro dirigindo, eu tô ouvindo, livro, eu tenho dado preferência, eu gosto muito do livro, material que você pega, que você risca. Meus livros, eu risco eles todos. É aquele negócio, assim, que para mim eu não posso pegar livro emprestado. Porque se eu catar livro emprestado, eu não vou aguentar. Eu cato o negócio... assim,
eu desenho, é um negócio que eu rabisco, eu vou fazendo um desenho em cima do desenho, é um negócio assim. Eu pensei Por que eu quê? Porque estava a forma sozinho nessa. né? Então eu preciso absorver a informação. Mas no dia a dia é tão corrido, sabe? Então eu tenho aqueles livros que eu coloco lá, vou ouvindo, vou dirigindo, levando as crianças para a escola, vou fazer uma coisa ou outra, porque aquilo ali eu treinei o meu cérebro para poder estar ouvindo. Né? Você põe um podcast, você está ouvindo, você está buscando uma informação. Sim. Por quê? Porque eu me treinei a não entrar num lugar de passividade, porque o lugar de passividade vai me deixar preso, estagnado, e eu não vou chegar onde Cristo quer que eu chegue. Verdade. Né? E a senhora falando isso, eu lembrei de uma amiga, Rose Mesquita, que já participou aqui também, até saiu na mesma matéria, junto com a senhora lá na revista, lá na coluna Influências do Reino, que uma vez ela falou para mim o seguinte: o teu chamado é do tamanho da sua preparação. Aí quando ela falou isso para mim, eu falei, então para mim deu ruim, porque eu não estou me preparando da forma que eu deveria me preparar. Eu não estou buscando da forma que eu deveria buscar. E isso para mim foi uma chave que mudou, né? Até usando como brincadeira, ativou meu mindset naquele momento. E eu cheguei e falei, cara, eu preciso estudar mais, eu preciso ler mais, preciso voltar numa rotina que eu tinha antigamente de busca, de leitura e tudo mais. E são coisas, assim, realmente que a gente precisa vencer. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, se movimente, avance, seja persistente para fazer as coisas. Ah, eu não consigo fazer isso. Eu também tenho algumas coisas que eu não consigo fazer, mas a gente precisa tomar a decisão. São decisões, todo dia. Eu vou fazer, eu decidi Mas eu fazer. vou acrescentar uma coisa: decisão sem ação não gera transformação. O que gera mudança na vida da gente é a decisão junto com a ação. Porque É eu um posso conjunto. decidir amanhã eu começar a dieta e não começar, amanhã eu me procrastinar e falar assim: ai, Deixa mas para esse cheiro de segunda-feira. comida tá uma delícia. Você está entendendo? Então eu posso Sim. decidir hoje e amanhã não agir. É a decisão junto com a ação. Senão não acontece transformação nenhuma na minha vida. É um conjunto, né? É um conjunto. Nada ali tá Bora lá, sozinho. decida e haja, bora lá. Eu comecei a falar assim, gente, eu tô precisando ter um tempo mais com Deus, porque eu não me contento só com aquela leitura, sabe, Uhum. assim, corrida. Aí eu falei, o que eu vou fazer? De dia tá complicado, eu vou ter que acordar mais cedo. Nossa, no primeiro dia foi assim, eu tava, sabe aquela expressão, caindo pelas tabelas? Gente Uhum. do céu, no segundo já não tava tanto. Você já começa a se treinar, você fala, opa, então peraí, agora eu vou acordar meia hora mais cedo. E assim, quando eu vejo, eu tô lá. Tô tendo meu tempo de devocional, de dedicação, de leitura, eu consigo fazer tempo para todas as coisas. Mas é do dia para a noite? Não, tem que ter paciência, eu tenho que tomar decisão e ação. E assim eu começo a colher os frutos, a transformação das minhas ações. Glória a Verdade. Deus, coisa linda. Conversar com psicólogo é muito bom por causa disso, que a gente vai aprendendo a cada minuto de bate-papo. Isso, para mim, é excelente demais. Eu sou o tipo da pessoa, Ana, que eu gosto muito de aprender. Muito, Bom, muito. Eu sou muito curioso de saber de coisas novas, de aprender algumas situações que há tempos atrás, para mim, eram coisas absurdas. Eu tinha muito uma ideia de que eu nunca ia conseguir entender algumas coisas. No qual sentido? Eu mesmo falava para mim, poxa, eu não sou capaz de aprender isso, eu não sou capaz de fazer aquilo. Eu posso usar o próprio podcast como um exemplo disso, porque eu gosto sempre de falar para os convidados que a minha ideia era gravar 5 programas, porque para mim eu não era capaz de estender além de 5. E hoje estamos uau, gravando de número 76, então coisa Deus, linda. Deus é Glória a Deus. maravilhoso demais. Minha amiga, quero te agradecer. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com você. Já fica aqui o convite para um 2.0 mais à frente, para a gente poder falar de alguns assuntos específicos, ou Super quem aceito. sabe uma live no Instagram também, que acho que é uma Isso, ideia muito maneira. isso. E para Aham. a gente encerrar, deixa aí as suas considerações finais. Bom, foi um prazer enorme estar aqui para poder falar com vocês. Eu sei que o tempo passa tão rápido, eu amo falar, eu amo partilhar daquilo que eu tenho vivido, do conhecimento que eu tenho, e espero poder ter acrescentado de alguma maneira
na vida do pessoal, se alguém ficou assim, se despertou em você, de repente, alguma curiosidade, alguma coisa que a gente falou que chamou a sua atenção, né? Se você se sinta livre de você me mandar um recado, entrar em contato comigo, você pode me seguir nas minhas redes sociais, né, lá do Instagram, e você pode mandar recadinho lá no direct para mim, eu vou ter prazer de falar com você, de repente tirar alguma dúvida, alguma questão que surgiu. Pastor, obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui, e vou te convidar para uma live, porque agora eu estou fazendo lives semanais, vou ter a fazer live semanal, toda terça-feira, meio-dia do Brasil, né? Então, uma semana eu falo, eu estou sozinha, na outra semana eu estou com convidado, e já quero deixar o convite. Vai ser uma honra ter você para poder Super estar aceito. falando com a gente. Depois a gente combina lá certinho, vai ser muito bom. Eu tenho certeza que vai acrescentar para o pessoal que me segue lá. Amém. É isso. Muito obrigada, Deus abençoe grandemente. Lembre-se, decisão sem ação não gera transformação. Amém. Galera, muito obrigado para vocês que ficaram conosco aqui até o final. E aqui aquele recado que eu gosto sempre de deixar em todo final de bate-papo. Vamos continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo. Tamo junto e vamos com tudo. Amém.